Graça e paz, amados. O texto de hoje se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 4, do versículo 1 ao 9. E diz assim: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, em alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódiga e rogo a Sintique. Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Vejam só, essa é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E o que aconteceu por ele ter escrito essa carta nessa seguinte descrição? Na verdade, ele tinha recebido a visita de Epáfros, que foi levar uma oferta e levar informações a respeito da igreja. Por isso ele já começa dizendo no texto algumas palavras a respeito dessa igreja e cita ou menciona o nome de alguns irmãos, de alguns cooperadores da igreja. Ele fala para as duas irmãs, Sintique e Evódia, que sejam realmente, que concordem, que sejam concordemente no Senhor, que elas não devam pensar de forma contrária no Senhor. E cita alguns outros irmãos que cooperaram e ajudaram enquanto ele esteve lá em Filipos, durante a sua estadia lá, pregando a mensagem de Deus. Aqueles que o ajudaram, que o cooperaram nas visitas, na pregação, na ministração da palavra de Deus. E a gente percebe aqui uma preocupação enorme com aquela igreja. E Paulo, ele tinha isso no seu coração. Por onde ele passava, ele amava as pessoas. Porque o que ele fazia era de amor. Ele ficava grato por pregar, por ensinar as pessoas a andarem em conformidade com Deus, com as palavras de Deus. E ele preocupava com a igreja, com os irmãos. E como de fato isso deve ser uma coisa realmente maravilhosa para os líderes religiosos, para as pessoas que estão sempre na frente de um trabalho. E aqui a gente percebe que algumas pessoas tinham alguns problemas, como todos temos problemas. E aquela igreja mostrava isso. E Paulo, através desta carta, ele ensina aos amados irmãos que não viessem a ter esse tipo de problema, como preocupações exageradas. E isso mostra que prejudicaria na paz deles com Deus. Por quê? Porque muitas pessoas, por estarem excessivamente preocupadas com as coisas do dia a dia, faz com que elas fiquem muito ansiosas. Por isso ele diz:
quanto à ansiedade. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Mas aí talvez alguém poderia justificar-se dizendo: ah, Paulo, mas o meu problema você não vai entender. É muito grande, é muita coisa, muita preocupação com isso, com aquilo. E talvez hoje muitas pessoas também enfrentam esse tipo de problema. Uma fatura para pagar, uma conta de luz, um filho doente, ou talvez uma outra coisa que faz com que essas pessoas venham a se preocupar demasiadamente a ponto de trazer problemas para a sua saúde. Paulo está dizendo aqui que era pecado a pessoa ficar realmente ansiosa, mas tudo dentro do limite. Porque as pessoas, quando ficam ansiosas demais, e isso acaba tornando um problema sério para a sua vida, pessoas que precisam até de um tratamento mais sério, porque tudo para ela é um problema. As pessoas perdem o controle, ficam impossíveis, ficam pessoas agitadas, pavio curto, qualquer coisinha elas explodem. Era isso que Paulo estava mostrando para aqueles irmãos da igreja, que eles não viessem a ficar assim, que todos temos problemas. Mas, antes de tudo isso acontecer, porque o que nos faz nos preocupar bastante, o que faz as pessoas ficarem ansiosas demais, é falta de confiança em Deus. Por isso, ele diz, nesse versículo: não estejais inquietos, ou preocupados demais, ansiosos. Antes de acontecer isso, o que vocês devem fazer? Ou seja, levem todas as suas necessidades, as suas petições diante de Deus. Sejam conhecidas diante de Deus, ou seja, por que eu ficar ansioso por uma coisa que ainda nem aconteceu? Ou seja, a ansiedade demais, a preocupação demais vai fazer com que o meu problema resolva no dia seguinte? Claro que não. Então eu vou fazer o quê? Eu vou entregar isso nas mãos de Deus. Todas as minhas petições, todos os meus desejos, vou entregar na mão de Deus. E como eu faço isso? Aí ele continua dizendo, através de quê? Das orações. Não existe algo tão maravilhoso, tão magnífico, que possa fazer você se sentir uma pessoa mais tranquila e mais em paz com Deus, se você entrega tudo nas mãos dele através da oração. Porque a oração é o diálogo, é a comunicação. Nas suas palavras ele chegou até a dizer: façam as suas orações, entre no seu quarto e entregue o seu coração para Deus, derrame aos pés do Senhor tudo o que você necessita. E ele continua dizendo: as vossas orações e as súplicas. O que é súplica? Suplicar é mais do que orar, é você realmente assim derramar, chorar na presença de Deus, dizer: Senhor, eu estou realmente precisando de Ti. Eu não consigo mais fazer as minhas coisas sem a Tua presença. Ou seja, é realmente falar assim com o coração totalmente aberto, ser sincero diante de Deus. Por isso, ele estava falando para aquela igreja, para que eles não viessem a ficar dessa forma. Por isso ele disse isso: ante as vossas petições, as vossas súplicas, sejam conhecidas diante de Deus, porque à medida que você fizer isso, o que vai acontecer? A paz de Deus vai estar reinando em seu coração. Como diz o versículo seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, trará para você uma alegria perfeita no seu coração. Ou seja, vai estar mostrando que você não vai estar em guerra com Deus. Se Deus está, é a paz de Deus e não a paz com Deus. É Deus que vai estar em paz contigo. Por mais que você tenha problemas, por mais que você tenha lutas na vida, você vai estar em paz com Deus. Portanto, não precisa ficar tão ansioso, tão preocupado com as coisas do futuro. Porque, na verdade, o futuro não nos pertence. O futuro pertence a Deus. E muitas vezes, o que nos faz ficar tão problemático com as coisas dessas vidas são coisas também que ocupam a nossa mente. Nós temos gastado tempo com Deus? Porque, na verdade, se a gente for analisar o versículo, ele continua dizendo que, no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é saudável, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, ou seja, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, o nosso pensamento, se estiver voltado só para as coisas vazias desta vida, se ocuparmos a nossa mente, nosso coração, só com TV, só com coisas ruins, com imagens negativas, vídeos pornográficos, muito Facebook, muito WhatsApp, essas coisas não vai trazer benefícios
para a nossa vida. Não que nós não temos que usar tudo dentro do limite. Mas se usarmos demais isso, vai fazer com que a nossa mente fique cada vez mais poluída com coisas ruins. Então ele está dizendo, olha, nós temos que ocupar a nossa mente com coisas boas, lendo bons livros, lendo a Bíblia, participando de palestras que elevem realmente a sua autoestima, que façam com que você tenha motivação na vida. Era isso que o apóstolo Paulo estava passando para aqueles irmãos e que fique claro para nós hoje, porque a mensagem de Deus ela não envelhece, a cada dia ela se renova e traz um ensinamento para as nossas vidas. É isso que ele deixa claro. E que nós possamos aprender isso a cada dia. E ele diz no versículo final que quando nós aprendemos isso, porque ele aprendeu de Deus e passou para os irmãos, que nós possamos aprender isso e passar para frente. Quando nós chegarmos a deparar com pessoas nessa situação, triste demais, abatido demais, porque tem uma coisa para resolver, uma coisa que outra ali, vamos passar para ela, não fique assim, não precisa disso. Existe um Deus no céu que é capaz de resolver todos os nossos problemas. Basta que confiamos tão somente e entregamos todas as coisas nas suas mãos, porque Ele tem cuidado de nós. É Ele que tem nos dado a paz, é Ele que nos dá a alegria. E Ele fala lá para as irmãs da igreja, os irmãos da igreja, que a vossa alegria seja sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Ou seja, temos que alegrarmos, mesmo diante dos problemas. Talvez você possa dizer, mas como é que eu vou me alegrar? Mas descabelar também e perder a cabeça, fazer coisas negativas, não vai resolver. Então, que nós possamos colocar tudo nas mãos de Deus, através das orações, através das nossas súplicas, e Deus vai estar cuidando do nosso coração e da nossa mente, e assim teremos paz a cada dia com o nosso Deus. Que essas palavras possam ser confortantes e penetrantes no seu coração, e que você seja grandemente abençoado, você e sua família. E que Deus abençoe, em nome de Jesus.